Olá pessoal, eu sou a Magnólia, E eu sou nós somos do canal Magnata. Magnata. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho para vocês como que surgiu essa ideia da confeitaria, de estar trabalhando com bolo, como que foi a realização desse sonho. Antes de entrar diretamente no sonho, eu vou contar para vocês um pouquinho quem é a Magnólia e como que foi a minha trajetória antes da confeitaria e durante, né? Então, assim, tudo começou uma tarde, estávamos eu e a Nathalie em casa, e aí ela falou: mãe, vamos fazer bolo no pote? Aí eu: quê, menina, fazer bolo no pote? Vamos fazer. Aí até então era como um hobby mesmo, né? Porque o que acontece? Eu sempre gostei de sobremesas, de doce, de bolo, de fazer, né? Mas era tudo muito assim, caseiro. Tem festinha de uma irmã, Magnólia faz o bolinho. Almoço de Natal, Ano Novo, jantar, Magnólia faz a sobremesa. E quando veio a ideia do bolo no pote, eu falei: vamos! Aí nós pegamos rapidinho o que nós tínhamos em casa, assistimos uma receitinha básica e assim foi feito. Eu fiz esses bolos no pote, a gente não tinha nem pote, eu lembro no dia. Eu peguei minhas vasilhinhas com sobremesa, coloquei, né? Montei bolo de abacaxi e algumas coisas que eu tinha em casa. Aí montei esse bolo e levei para a escola. Porque antes mesmo da confeitaria, sou professora, pedagoga, trabalho no município de Lusiânia e estive 2 anos na supervisão. Então, assim, o meu primeiro foco foi na escola, mas eu não podia vender para alunos, né? Então, o que acontecia? Eu chegava, falava com o professor, com os colegas ali de trabalho e oferecia, né? Essa primeira vez que eu fiz. E aí, eles experimentaram esse bolo. Gente, um elogiava, o outro elogiava, aí eu pensei, né? Cara, esse negócio deve ser bom mesmo. As pessoas estão elogiando, as pessoas quando gostam, dá devolutiva positiva, né? Então eu pensei, cheguei em casa, aí já contei animada pra ela, falei: olha, o pessoal gostou e tal. E aí ela falou: mãe, então vamos fazer pra vender. Porque essa primeira que a gente levou foi tipo amostra grátis. E ela falou: não, vamos fazer pra vender, mãe. É uma renda extra. Até mesmo porque no município que eu trabalho ainda não se há valorização do profissional da educação. Infelizmente, a gente acaba tendo que agregar alguma outra renda extra para alcançar alguns objetivos que a gente tem, né, pessoal? Então, assim, começou a história dos bolos no pote da Mag, que foi quando iniciou toda a nossa história. Começamos a fazia 10 bolos, aí levava para a escola, os professores compravam. Aí chegou um período em que 10 bolos não estava dando, então eu dobrei a receita, fazia mais bolos. Foi quando a minha irmã também, que me deu um impulsionamento muito forte, a Marinalva, que é professora também, levou para a escola em que ela trabalha, e lá ela ofereceu o produto para os professores também. E eles simplesmente amaram o bolo, tá? Então, comecei a fazer 2, 3 receitas por semana e foi ficando exaustivo, porque logo em seguida que eu aceitei trabalhar, que eu comecei a me realizar como trabalhar na área dos doces, eu recebi um convite para ser supervisora escolar e aceitei o desafio também. Gente, foi um período assim muito difícil, porque o supervisor escolar, ele tem horário para entrar, mas ele não tem horário para sair. Ele tem que ficar com o último aluno, ele tem que resolver as pendências, ele tem que dar apoio pedagógico. Então eu comecei a ficar muito sugada por isso. Então foi aí que eu peguei e falei: não, eu vou parar com os bolos por enquanto. Não dou conta de conciliar as duas coisas nesse momento. Então por um período eu parei de fazer bolo, só que aí os meus clientes começaram a me ligar. Começaram a mandar mensagem: cadê o bolo no pote? Por que você não faz bolo para festa? Aí eu falei: gente, bolo para festa também pode dar certo. Se eu faço os de casa, só que não tinha aqueles requintes, decoração, bico. Eu vim descobrir tudo isso aí com o tempo. E logo vocês sabem, no Brasil não tem muito esses aparatos, né? Essas aulas de confeitaria. Tem algumas pessoas, mas a gente percebe
que eles já têm toda uma estrutura planejada, eles já têm toda assim, aquela questão, né, sofisticados. E como vocês estão vendo, a gente é simples, a gente está trabalhando, se esforçando para realizar assim os objetivos, porque quem não tem objetivo na vida, quem não tem planejamento na vida, né? A gente não pode desistir nunca. Então, quando começou a surgir esses pedidos, Magnólia, faz o bolo. Aí eu falei, vou fazer bolo agora pra festa pra me ver. E fiz. Gente, começaram as pessoas a gostar e indicar. Porque diz que a melhor propaganda é essa, né? O boca a boca. Então, uma pessoa já mandava mensagem. Fulana me indicou que você faz bolo maravilhoso. Aí eu comecei a montar meu cardápio. Comecei, gente, com 3 sabores. Eu já variei tantos tipos de sabores hoje, que mais de 30 eu já consegui fazer assim, variando sabores, né? Então, foi essa, né, a minha trajetória até o dia que eu cheguei na diretora, que me confiou o convite como supervisora, e falei pra ela, olha, tá pesado e eu cheguei a um momento que eu tenho que escolher se eu quero ser confeiteira profissional ou se eu quero ser supervisora escolar. Então eu escolhi, e a melhor decisão que eu tomei da minha vida foi essa. Foi seguir um objetivo, um sonho que foi plantado lá atrás, com o meu sabor de mel. A minha vida terá um sabor de mel, minha vida já tem um sabor de mel. E eu convido vocês que têm uma trajetória parecida com a minha, que tenham um esforço parecido com o meu, que se espelhem, que sirva assim, de incentivo para que vocês busquem, vão atrás dos desejos de vocês. Porque, gente, dá muito certo. A gente começa pequenininho, eu começava comprando um potinho aqui, outro dali, pacotinho, gente. E um parênteses rapidinho que ela esqueceu de falar, eu acho muito fundamental falar para vocês verem que nada na vida é fácil. Assim, quando a gente começou a vender os bolos no pote, né, a gente saía com a caixa de isopor na rua. Sim. E a gente chegava nos comércios, sabe, oferecendo. E a gente levou muito não. Sabe, assim, as primeiras vezes que a gente foi era não, hoje não, passar amanhã, a gente passava amanhã, hoje não. E aí, tipo, isso meio que no início frustra muito, mas uma coisa que eu admiro muito na minha mãe, ela não desiste do que ela quer. E aí ela foi lá e falou assim, ela chegou a oferecer o bolo dela, sabe, depois de vários nãos, e aí falaram não de novo. Ela, não, então fica com esse de cortesia, não precisa você me pagar nada. Se você gostar, o dia que eu passar aqui de novo, você compra. E foi assim, quando a gente passou de novo, nos comércios que a gente passou no outro dia, cara, foi assim um arraso, porque a gente falou assim, bolo hoje, a pessoa me dê tal, me dê tal, me dê tal, e aí virou, sabe, viralizou, virou uma febre, e aí que começou a ter o grande sucesso dela. E também não posso esquecer, né, eu tenho uma amiga, assim, super parceira, eu até me emociono quando eu falo dela, porque ela me incentivou muito, ela me colocou muito pra cima em alguns momentos em que eu falava, vou desistir, não quero mais. Ela, você não vai. Minha amiga Eva, então assim, vale eu falar o nome dela. Eu sei que tem N pessoas que contribuíram para que hoje a gente decidisse em fazer o canal. Falando de pessoas que te impulsionam, pessoas que te ajudam. Eu tenho uma mega parceira, que inclusive agora ela está para ganhar mais um bebezinho. Ela deu uma pausa comigo, porque Deus agraciou ela com mais essa bênção. Tá vindo o Isaac aí, então eu não posso deixar de agradecer a Aline, que carregava a caixa de bolo junto comigo, antes de estar gestante do Isaac. Ela vinha pra minha casa, gente, se eu ligasse pra ela qualquer hora do dia da noite, a Aline vem me ajudar. Ela só ia embora quando a gente terminava de guardar o último bolo na geladeira. Então eu também quero deixar assim o meu muito obrigado para a Aline também. Então, né, até mesmo nas caixinhas, às vezes quando tinha muita encomenda, a gente ligava para ela, né, mãe? E ela vinha, às vezes ela ficava aqui até 11, meia-noite. E enfim, são pessoas que realmente ajudaram a gente a construir essa caminhada. Fazem parte da nossa história, né? E não posso também, né, deixar de falar que a família também é muito essencial. Porque, gente, se não tiver união, se não tiver ali a parceria, hoje mesmo, como eu falei para vocês, a gente trabalha no nível maior de produção de bolos. Então eu conto com o meu esposo, o Osto, que ele ajuda a fazer ali, tá na limpeza, tá nos cremes. Conto com a Nathalie, que ela vai ali correndo, faz o topper dela, as caixinhas, aí volta, mãe, a senhora precisa de algum auxílio? Então assim, isso é bacana, isso engrandece a gente, isso dá aquele gás pra gente ir atrás, pra gente não desistir.
E foi exatamente como a Nathalie citou. Chegou um dia em que eu desci, né, próximo a isso tudo. Quando eu comecei era tudo de ônibus, gente. Eu ia comprar material, eu vinha mais ou menos uns 30 minutos da minha casa, o atacadão que tinha. Então eu colocava 2, 3 caixas de material dentro do ônibus, descia na parada e ligava, olha, vem alguém aqui me socorrer, ligava em casa para vir me ajudar a trazer os produtos. Hoje, com a bênção do Senhor, eu tenho um carrinho, Ele me abençoou com um carrinho, então assim, facilita a minha vida, mas tudo era de ônibus. Eu levava essa caixa de isopor para a escola e vendia para os professores de ônibus, de carro, às vezes de carona. Tinha o Inácio, a Miguelô, que quantas vezes eles paravam no portão da minha casa para eu colocar o bolo de encomenda ou para eu colocar os bolos no pote. Tinham muita paciência, então assim, eu tive muitos parceiros que me ajudaram. Então, que isso sirva para que você, que em algum momento fala, tá difícil, vou parar. Não para, não desista, porque hoje nós estamos aqui para falar para vocês que com fé e objetivo tudo dá certo. E a gente passava assim, eu desci na parada nesse dia, porque na escola não vendeu, e eu voltei com aquele tanto de bolo na caixa, e aí eu vim oferecendo quando eu desci da parada. Aí parei até num ponto de mototáxi, aí o pessoal falou, não, hoje não, hoje não. Aí foi o momento que ela colocou essa fala. Eu falei, não, vou deixar de cortesia. Quando eu passar em uma outra vez, se vocês gostarem, aí vocês compram. Gente, no outro dia, quando eu desci na parada, eles me chamaram. Ei, cadê o bolo? Ei, cadê o bolo? Então, assim, isso foi fazendo que dentro de mim acreditasse no meu trabalho, acreditasse no meu potencial. Então, eu quero que você que está me ouvindo hoje sinta-se impulsionado a dar esse primeiro passo. Não espere também só pelos outros não, viu, gente? Não vai querendo que venha outro e te dê a mão, outro que te puxe, não. O incentivo vem de você primeiro. Você tem que querer. E quando você quer e vai em busca, acontece, tá bom? Assim, a Nathalie também vai falar um pouquinho de como que é a experiência dela, como que foi a experiência dela com o scrapbook, porque a gente vê muitos canais falarem de bolo, muitos canais falarem de personalizados. Então a gente uniu as duas coisas para que vocês tenham em um só canal. Então eu vou deixar ela falar um pouquinho, porque vocês sabem, a professora fala demais, né? Como vocês já sabem, né? Eu me chamo Nathalie, eu tenho 18 anos e tudo começou quando a minha mãe, antes mesmo dela começar a mexer com os bolos no pote, bolo de confeitar, ela comprou a Silhouette, né? A Camel 3. E aí começamos a fazer as caixinhas e tudo, mas antes dela comprar tudo, o intuito inicial foi porque eu queria muito fazer estágio e na época eu tava, acho que no primeiro ano do ensino médio, e eu já fazia curso, então ela achou que ficaria meio complicado para me conciliar o curso, o estágio e a escola, e alguma parte iria acabar ficando em déficit. Então, ela pegou e falou bem assim, não, eu vou comprar a máquina e a gente vai trabalhando junto, e aí você vai pegando, o dinheiro que for saindo, você vai comprando o que você quer, você vai tendo meio que sua liberdade, entre aspas, financeira. E eu, não, então tá bom. E aí nisso a gente foi, né? A gente começou, e aí eu fui indo, e até que chegou uma época que eu não, sabe, eu desanimei muito, porque quase não tinha encomenda, era muito difícil mesmo ter encomenda. E eu comecei a falar, mãe, eu não quero mais, eu não quero, pode assumir, eu não quero. E nisso ela já tava mexendo com os bolos. E aí eu desisti um tempo de mexer com os personalizados. E aí ela assumiu os personalizados e o bolo. E aí tinha dia que ela tinha encomenda de bolo, tinha encomenda de caixinha e ela virava à noite. E eu num desânimo, não queria nem ver caixinha, não queria nem ver estilete, não queria nada. E aí até que chegou um dia que ela, na base da ameaça, ela virou pra mim e falou bem assim, olha, ou você assume a parte dos personalizados ou eu vou vender a máquina, porque eu não consigo os dois. E aí eu me vi muito pressionada, sabe? Eu me vi coagida. Porque a gente pagava a prestação das 3 máquinas, né? Porque não é só a Silhouette. Você precisa de uma impressora, você precisa do computador. Então juntou tudo isso com prestação, gente. Então imagina, teve que dar pressão. Aí quando dessa pressão eu acordei pra vida, eu pensei, não, realmente, eu estou sendo muito vacilona com a minha mãe. Ela foi lá, teve todo o esforço, fez todo o esforço, tirou da onde não tinha, né? Porque vocês veem assim, mas hoje ela já tem tem os materiais, tem os equipamentos. Tem um auxílio maior, mas no início não foi assim, sabe?
Foi tudo, gente, e como vocês sabem, a maioria dos programas de sites da Silvete é tudo em inglês. E assim, em inglês eu sou péssima. Então foi tudo muito assim. Aí eu sempre recorri ao meu primo, o menino Vale Johnny, ressaltar que, isso. gente, ó, garoto sensacional, assim. Sério, ele sempre me ajudou muito, principalmente no início. Às vezes eu ficava desesperada, sabe? E ele sempre vinha aqui, sempre me ajudava. Às vezes, como eu tava falando, muitos programas, assim, muitos sites, às vezes, que falam sobre o programa da Silvete, são todos em inglês, e meu inglês é péssimo, então ele sempre vinha, me ajudava e traduzia, explicava, mostrava como é que fazia. Às vezes dava erro no corte, eu não sabia o que fazer, e ele vinha, me ajudava. E até hoje ele ajuda muito, né? Porque por trás das câmeras é ele que tá aí fazendo edição e tudo mais hoje em dia. E assim, eu sou muito grata por essa parte do meu primo e pela mãe dele também, a Marinalva, porque no início ela me ajudou muito também, sabe? Por ela ser professora, ela, minha mãe. Então, sempre quando tinha alguma data assim comemorativa, Dia das Crianças, Dia dos Pais, ela sempre estava levando para os professores, né? Apresentando as caixinhas, mostrando como é que era. E sempre procurando, assim, recursos para estar ajudando a gente. E em questão, às vezes, que nem, assim, tinha dia que, cara, não tinha encomenda nenhuma, sabe? E eu ficava, poxa, mas me preparei tanto para essa data, para fazer tal encomenda, para fazer isso e não tinha. E já tinha outros dias que, meu Deus, era tanta encomenda que eu tinha que pedir ajuda da minha mãe, ajuda do meu pai, às vezes até mesmo minha tia, meu primo vinham, a gente virava à noite fazendo. E assim, sempre foi muito a base familiar. Sempre tive muito auxílio da minha família, tipo, de parte de mãe, né? Principalmente por ter a questão de ter crescido mais próximo deles, né? Mas sempre tive muito esse auxílio. E eu quero deixar hoje pra vocês que, cara, se você tá começando agora, vai ser muito difícil você ter várias encomendas de cara, sério. Porque ninguém conhece o seu trabalho, ninguém sabe o que você faz. Então você tem que divulgar. Sai mostrando o seu, que nem minha mãe fez com bolo, tem como fazer com suas caixinhas também. Sai mostrando pros professores, mostra o seu trabalho, fala, olha, eu faço assim. Chega, dia dos namorados, divulga, cara. Você não perde de divulgar seu trabalho, divulga no seu Facebook, em grupos de WhatsApp, divulga em todo lugar. Porque assim você vai ser conhecido, assim seu trabalho vai ter reconhecimento e assim você vai conseguir ter encomendas. Agora, se você só fica sentado no sofá da sua casa pensando, poxa, eu queria muito ter encomenda, eu queria muito. Eu fui essa pessoa, falo por experiência própria, porque no início eu só reclamava. Não tem encomenda, ninguém quer comprar as caixinhas. E eu reclamava muito por não ter, né? E aí a atitude, né? Quando teve atitude, viu que as coisas... E aí, hoje em dia, sempre tô tendo... É raro final de semana que eu não tenho uma encomenda de topo de bolo, justamente para mim mexer com essa parte de bolos confeitados. E aí, quando eu encomendo o bolo, geralmente já pedem o topo, as caixinhas. Então, foi tudo uma questão de trabalho de formiguinha, né? Montinho, montão, bolinho, bolo. E assim, aproveitando esse gancho dela, para quem tá iniciando, uma boa pedida mesmo... vai numa pessoa que faz bolo e oferece o seu trabalho, faz um de brinde, pergunta se ela não quer conhecer o teu trabalho, porque quando ela tiver o cliente dela, ela já faz tipo um pacote, o topo do bolo junto com o bolo e oferece para o cliente, já faz o pacote. Então assim, fica a dica, procura uma confeiteira ou uma pessoa que faz bolo e já demonstra o seu trabalho para ela. E cara, no início é tudo muito investimento, vai ser muito difícil você comprou um computador, comprou uma impressora e comprar uma máquina de corte. Vai ser muito difícil você ter um retorno imediato daquilo. Porque primeiro você vai ter que fazer dinheiro para comprar o seu material, para pagar suas prestações e depois você vai começar a ter um retorno. Então não desanima de início, sabe? De início eu desanimei muito e eu quero falar para vocês não desanimarem, sabe? Não desistir na primeira queda, se reerguer, porque se tu continuar no chão, vai vir outra pessoa e vai passar por cima de ti. Não é isso que a gente quer ver você correndo lá na frente junto com a gente quer caminhar junto, então não desiste, sabe? Hoje em dia, muita coisa a gente conquistou, justamente pelo trabalho do scrap, pelo trabalho da confeitaria, como a minha mãe disse, antes a gente fazia tudo muito de ônibus, hoje, graças a esse trabalho, ela já conseguiu comprar um carro, a tão sonhada cozinha que ela sempre sonhou em ter uma cozinha, a gente conseguiu tudo isso com o nosso trabalho. Hoje a minha faculdade não é 100%,
Mas, assim, eu sou bolsista, mas não sou 100%. E essa outra parte a gente geralmente consegue comprar, pagar com o dinheiro do trabalho de bolo, do scrap. Então é isso, sabe? Mas no início era muito difícil. Eu falava, mãe, eu só gasto, nunca sobra o dinheiro. Mas aí a gente vai vendo que no início é tudo isso mesmo, sabe? É um trabalho de formiguinha, onde você primeiro precisa de investir para depois você ter um retorno. E esse retorno ele nunca vai ser imediato, sabe? Ele é um retorno mais pra frente. Mas você não pode desistir, porque senão também vai ser um investimento inicial em vão que você vai estar fazendo se você desistir no meio da sua caminhada. Então não desista, persista, cara. Não custa nada, sabe? Você tentar. Amanhecer desanimado, não tá a fim de fazer nada, larga esse desânimo porque ele não vai te levar a lugar nenhum. Assim, persista, sabe? Tô desanimada hoje. Larga o desânimo pro canto, levanta da sua cama, vai divulgar o seu trabalho, vai fazer sua encomenda e não desista. E assim, eu sou muito grata pela família que eu tenho, que nem eu já falei, porque foi o que foi a base, sabe? Meu pai, minha mãe, minhas tias, meus primos me ajudaram muito. Então, é que minha mãe falou, a gente teve várias pessoas que nos ajudaram muito nessa caminhada até hoje. E eu espero que vocês também tenham essas pessoas, mas caso você não tenha, seja essa pessoa, seja você. Se incentive, nunca deixe de se incentivar, sabe? Tô desanimada hoje, não, mas eu tenho força, eu preciso. Seja você a sua iniciativa, sabe? Seja você o seu incentivo. O seu maior incentivo sempre tem que ser você. E assim, se tiver desanimado, venha ser um magnata junto com a gente, porque aqui a gente tem ânimo, a gente tem disposição e a gente tem incentivo para mostrar que com muito trabalho a gente alcança os objetivos. Então hoje o experimento que a gente quer deixar para vocês é justamente esse impulsionamento. Vá em frente, não desista que tudo vai dar certo. Esse foi nossa dica de hoje. Espero e que assim vocês... como a gente veio contar dessa nossa experiência passada, dessa nossa experiência durante, a gente quer também futuramente vir contar novas experiências para vocês e mostrar que realmente tudo é uma caminhada. E para não perder nada de todas essas novidades que vem no canal, aproveite e se inscreva, deixa o seu like, seus comentários. Você que se identifica com a nossa história, você que tem assim uma luta diária, uma busca por um objetivo, um desejo, um sonho a realizar, siga a gente nas redes sociais, que a gente vai estar sempre postando assim dicas rápidas, receitas, ideias de scrapbook, e a gente conta com o apoio de vocês. E não esquece de ativar o sininho de notificações, viu? Tchau, tchau, e até a próxima.